Boa noite, pessoal. Eu sou a professora Vanessa Bonatti, de auxiliar de laboratório e auxiliar de farmácia e manipulação. A nossa aula de hoje vai ser continuação dos sistemas que compõem o corpo humano. A gente viu nas aulas anteriores sobre o sistema circulatório e também pelo sistema tegumentar. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema renal, ou também conhecido como sistema urinário. Então, a gente vai ver um pouquinho da parte de anatomia, fisiologia e também das principais patologias que afetam principalmente esse sistema. Então, vamos lá. Então, o sistema urinário, ele vai ser composto aí por 2 rins, 2 ureteres, uma bexiga e uma uretra. No slide a seguir, vocês vão conseguir ter uma compreensão melhor, porque a figura consegue aí ter um melhor entendimento. Qual que é a função básica do sistema urinário? Então, o sistema urinário, ele é o principal que a gente considera como o filtro do nosso corpo, né? Ele que vai filtrar todos os componentes do sangue e tudo aquilo que não for reaproveitado pelo nosso organismo vai ser eliminado através da urina. Então, ele funciona como um filtro. Então, ele que faz a filtração do sangue e também ele que escolhe aí o que vai ser útil, né? O que vai ser utilizado pelo nosso organismo e o que vai ser eliminado, principalmente, né, através da urina. Aqui a gente vê a anatomia do sistema urinário, tanto masculino, representado com a figura aqui à direita, quanto o feminino na outra figura aqui à esquerda. Então, qual que é a diferença dos dois sistemas urinários? A parte anatômica, né? Então, a gente vê o sistema urinário masculino e feminino, eles vão ter os mesmos componentes, certo? Então, aqui, a gente vê 2 rins, 2 uretas, aqui a parte ureter, uma ureta e uma bexiga, que é o componente aí dos dois sistemas urinários, tanto masculino quanto feminino. Então, são compostos por 2 rins, 2 ureteres, uma bexiga e uma uretra. No masculino é a mesma coisa. Aqui a gente vê, né, as veias, tanto cava superior quanto cava, né, inferior, as glândulas suprarrenais, as artérias renais, a aorta. Por quê? Qual que é a principal função do sistema renal que nós vimos, né, no slide anterior? O sistema renal ele é responsável pelo processo de filtração do sangue. Então, como ele vai filtrar o sangue, a gente vê que vai ter veias e artérias que vão envolver aí, principalmente, né, as cápsulas ali, o envoltório dos rins, que são os principais filtros, né, do nosso organismo. Ele vai ser o responsável pelo processo de filtração e também formação da urina. A diferença básica aí do sistema urinário masculino e feminino, né, que a gente vê, os dois têm os mesmos componentes, porém é a parte anatômica aqui da uretra, né? Então, a uretra feminina compreende esse canalzinho aqui. Já a uretra masculina, ela vai compreender todo o canal aqui do pênis. Então, a diferença aí da parte anatômica masculina e feminina vai ser principalmente a uretra, né? Que o homem vai compreender aqui o canal peniano e a mulher aqui a uretra na parte aqui do canal aqui que compreende a bexiga, né? Então, o que isso vai implicar? Né? Qual que vai ser a desvantagem aí, tanto do sexo feminino, né, quanto do masculino? Principalmente do sexo feminino. A gente vê hoje em dia uma incidência muito grande de infecções urinárias, principalmente no sexo feminino. E isso se dá devido a essa anatomia. Devido a mulher ter aqui uma uretra muito curta e o canal da uretra ser muito próximo, principalmente pelo canal da vagina e pelo canal do ânus, então isso favorece principalmente as infecções urinárias, né, no trato urinário inferior aqui, porque o trato urinário superior vai compreender aqui a parte dos rins, o trato urinário inferior vai compreender aqui a uretra e a bexiga. Então as mulheres são as mais acometidas aí
principalmente de infecções urinárias devido a essa anatomia. O homem, não que ele não tem, mas é mais difícil a gente ver infecções urinárias masculinas devido ao canal da urina dele aqui, né? No caso, ser um pouquinho maior, ele é um pouco mais alongado devido ao canal peniano, e a bexiga, né? Até chegar à bexiga. E também a gente vê que o homem, ele só vai ter o canal, são distantes, né? O canal, principalmente do ânus, ali do reto, do canal aqui uretral, que é o canal da urina. Então, isso favorece aí o homem a ter menos incidência de infecções urinárias. Não significa que ele também não pode ter, mas as mulheres são mais acometidas. Então, as mulheres têm maior tendência a ter infecções urinárias devido à anatomia aqui do seu canal urinário, né? Da parte da uretra ser muito próximo aqui à bexiga. Então, isso acaba favorecendo, muitas vezes, a parte de infecções urinárias. O que vai ser eliminado aí, né? O que vai ser eliminado no processo de formação da urina? Então, todos os materiais que são inúteis, né, ou prejudiciais ao funcionamento do nosso organismo vão ser eliminados. Então, o que os rins vão fazer? Os rins, eles vão filtrar todos os nutrientes do sangue que vão poder ser reaproveitados e que são úteis aí, principalmente pelos processos do nosso organismo. Então, tudo aquilo que não for útil, ele vai eliminar através da urina. E aí vai fazer a formação da urina e a eliminação dessas. Então, aqui a gente vê que, juntamente com as substâncias rejeitadas, né, que não foram aí escolhidas, filtradas pelos rins, o aparelho urinário filtra e elimina também água. Então, a gente vai ver que aí 90% do filtrado, né, da formação da urina vai ser composto por água. E aí os outros, principalmente, a gente vai ver que aí 10% vai ser relacionado à parte aí de metabólitos, né, e substâncias que muitas vezes são tóxicos ao nosso organismo e que acabam sendo eliminados aí junto com a urina. Então, continuando. Então, a água é necessária porque na hora principalmente da formação da urina, porque como essas substâncias metabólicas elas estão dissolvidas no plasma e na sua maior parte na água, então quanto maior a quantidade de água, a gente consegue favorecer a eliminação dessas substâncias indesejadas no nosso organismo. Então, aqui a gente vê que também, porque a quantidade de água presente no sangue, nos tecidos, deve ser mantida constante. Então, isso daí também favorece, né? A gente vê que o sistema renal, ele também faz esse controle hídrico no nosso organismo, para conseguir manter, principalmente, a quantidade de líquidos no nosso organismo constante. Então, isso daí também é uma função aí do nosso corpo, do sistema renal. E aí a gente vê a parte de formação da urina, que é o que eu falei para vocês, né? Então, corrigindo, não 90%, mas 97% da urina vai ser formada por água, e os outros 3% vai ser metabólicos que não são desejados ao nosso organismo, que são metabólicos que em excesso no nosso corpo acabam sendo tóxicos. Então, quais que vão ser esses principais metabólicos? A ureia, que é principalmente um metabólito que ele é composto aí pelo processo de formação da urina, cloreto de sódio, que é o sal, e o ácido úrico. Todos esses metabólicos em excesso no nosso organismo, eles acabam causando diversos problemas e também diversas doenças. Então, por isso eles são os metabólicos que têm que ser excretados, né? Tem que ser eliminados, principalmente na urina. Quando o nosso organismo ele não consegue fazer essa eliminação, os rins não estão conseguindo eliminar esses metabólitos, o que tem que ser feito, né? Tem que ser realizado alguns exames para ver principalmente a função, né? A prova da função renal, para ver a quantidade que o rim dessa pessoa está funcionando e ver se muitas vezes ela está com alguma insuficiência renal que pode ser causada por uma doença
aguda, né, que a gente pode ter uma infecção, uma insuficiência renal aguda, que pode ser momentânea, devido, muitas vezes, a um estado patológico, como também uma insuficiência renal crônica, que pode ser acometida aí, muitas vezes, por uma patologia, né, também pode secundária, mas que a pessoa, muitas vezes, vai, com o passar dos anos, cada vez mais perdendo a sua função renal e, consequentemente, vinha a ter que fazer hemodiálise. Então, isso daí é um processo que acontece principalmente em pessoas que têm insuficiência renal crônica, porque elas não vão conseguir eliminar principalmente esses metabólitos como ureia, cloreto de sódio e ácido úrico. E quando eles estão em excesso no nosso organismo, eles podem prejudicar, causar vários danos, principalmente danos cerebrais, infarto, problemas circulatórios, demência, aumento da pressão sanguínea, e fora outras doenças também que podem vir a derivar devido ao excesso desses metabólitos que não estão sendo eliminados. Então, aqui a gente vê que os rins filtram sangue e são os verdadeiros órgãos ativos de seleção das substâncias de rejeição. Então, os rins que vão fazer essa seleção. Eles que vão selecionar o que vai ser absorvido e o que vai ser eliminado. Então, aqui a parte da eliminação da urina. A gente vê o que foi formado, né? E agora a gente vai ver a parte que vai ser eliminado. Então, aqui dos bacinetes renais com os respectivos ureteres, a urina passa a bexiga, que é o reservatório da urina, da uretra, a urina é excretada do organismo. Então, o que vai acontecer na parte da eliminação? Então, aqui, os rins, eles vão ser responsáveis pelo processo de filtração. Então, eles que vão escolher ali, né, o que vão ser ali, que vão passar, que vão ser usados pelo nosso organismo. Então, eles vão fazer uma filtragem do sangue, dos componentes, das substâncias que são ideais aí para o funcionamento do nosso organismo, e aquilo que não vai ser utilizado, que não é ideal para o nosso organismo, ele vai eliminar na urina. Então, os rins, eles vão filtrar. Depois de filtrado aí esse sangue, ele vai, o que não for aproveitado, vai continuar aqui, né, que é o filtrado aí da urina, vai continuar aqui pelos ureteres, os dois, e vai chegar aqui na bexiga. A bexiga vai ser o local onde vai fazer o armazenamento dessa urina, né? Então, lá onde que vai acontecer, que vai ficar armazenado até ela encher uma quantidade para ela ser eliminada do nosso organismo. Então, a bexiga ela é o armazenamento, é o local onde fica armazenado ali o reservatório da urina. Quando esse reservatório ele fica cheio, aí a urina vai ser eliminada através da uretra, tanto masculina quanto feminina do nosso organismo. Então, é dessa maneira que ocorre o processo de eliminação da urina. A parte fisiológica. Então, a parte fisiológica, os rins, como que ele faz esse processo de filtração da urina? Então, dentro dos rins, o que vai ter? Milhões de néfrons. E os néfrons, que é essa unidade funcional do rim, eles que são responsáveis pelo processo de filtração. Então, os dois rins, eles conseguem ter milhões de néfrons, né? Cada um deles tem vários néfrons que vão fazer esse processo de filtração. E aí os néfrons, eles vão ter dentro deles capilares, que também pode ser chamados de glomérulos, e esses glomérulos vão apresentar também uma cápsula de Bowman, que é envolvida nele e que faz o processo aí, principalmente, de início de filtração. No slide a seguir, a gente vai ver aqui, né, um rim cortado ao meio, para vocês verem as principais partes dele e por que ele faz, como ele consegue fazer esse processo aí de filtração do sangue. Então, a gente vê que vai ter bastante artéria aqui, que vão estar interligadas nos rins e veias, que vão permitir com que ele consiga, aí os néfrons consigam fazer esse processo de filtração. Então, aqui o componente aqui, né, que envolve aqui a parte do rim, vai ser o córtex.
Então, nós vamos ter a artéria arqueada, a artéria interlobar, a artéria interlobar superior, a medula, papila renal, a veia renal, a pelvis aqui do rim, ureter. Ureter é aqueles dois, aqui ó, só para vocês relembrar, os ureteres são dois que estão ligados nos rins e que vão conduzir aqui a urina até a bexiga, que é o reservatório. E aqui a cápsula fibrosa. Então, esses aqui é a parte, né, fisiológica aqui, da parte anatômica aqui dos nossos rins. Então, esse outro desenho, o que ele está sendo representado? Ele é como se a gente tivesse aumentado, né, uma imagem no microscópio do sistema ali, do processo dos néfrons, né, do sistema de filtração renal. E aí a gente vai ver os componentes que fazem, então o rim, eles têm milhares de néfrons, e cada néfron vai ter esse processo aqui, ó, de filtração. Então, esse processo de filtração, a gente vai ver cada etapa que acontece, como que funciona esse processo de filtração aí, e como que vai acontecer a formação da urina no nosso organismo. Então, quais que vai ser os componentes aqui que vão estar relacionados no processo de filtração? Então, lembrando que isso aqui é uma imagem aumentada aí do rim, do néfron, né, para vocês conseguirem entender o processo de filtração. Então, os componentes vai ser o glomérulo, que vai ter ali em volta dele a cápsula de Bowman, que é o início da filtração. Depois nós vamos ver o tubo contornado proximal. Depois a gente vai ter a alça de Henle. O próximo vai ser o tubo contornado distal. Capilar. Os capilares aqui vai ser principalmente a parte onde que vão estar as substâncias que são aproveitadas do nosso organismo e não vão ser eliminadas ali, principalmente no filtrado da urina. E por último aqui a gente vai ter o tubo colector. Então a gente vai ver cada processo aqui, tanto do inicial, do glomérulo na cápsula de Bowman, até o final aqui o tubo colector, como que funciona aí esse processo de filtração renal. Então, aqui inicialmente, né? Então, vamos iniciar aqui pela parte do glomérulo, né? Como que funciona o processo de início da filtração. Então, na medida em que o sangue flui no interior de tais capilares, glomérulos, uma parte filtra-se através da parede dos mesmos, e o sangue filtrado acumula-se, então, no interior de uma cápsula que envolve os capilares glomerulares, ou Bowman. Então, o que acontece? Aqui é o sangue que está chegando, lembra que na figura, né, anterior a gente viu ali os rins, que eles são, principalmente, ele tem vários acessos de veias, de artérias, e eles que vão conseguir fazer que esse sangue aí consiga ser filtrado nos néfrons, né, lá dentro dos rins. Então, o sangue, ele vai chegar aqui, indicado por essa flechinha, então ele vai chegar no glomérulo, e devido a uma pressão exercida pelo sangue, ele vai conseguir fazer o início do processo de filtração. Então, essa cápsula de Bowman aqui, o glomérulo, ele funciona como um filtro inicial. Então, ele vai fazer, o que ele vai fazer? Tudo que for filtrado vai ser encaminhado aqui para o capilar peritubular, né? Então, ou seja, toda substância que vai ser reaproveitada ou aproveitada pelo nosso organismo, ela vai ser encaminhada aqui para esse capilar. O que não for aproveitado, ele vai continuar aqui pelo processo de formação da urina. Então, ele vai continuar aqui e vai ser encaminhado pelo tubo contornado proximal, certo? Então, o primeiro processo de filtração vai ser no glomérulo, pela cápsula de Bowman, e ele que vai fazer a seleção aí das substâncias que vão conseguir ser absorvidas aqui pelo capilar peritubular. E o que não for reaproveitado vai ser encaminhado aqui, continuando pelo processo de formação da urina,
o tubo contornado proximal. Lembrando que a formação da urina, todas as substâncias que continuarem aqui, normalmente são substâncias que não são utilizadas ou metabólitos que são derivados da formação aí, né, do processo de formação da urina e que não vão ser utilizados pelo nosso organismo ou muitas vezes estão em excesso na corrente sanguínea. Então aí eles vão muitas vezes estar presentes aí na urina. Então, o segundo, tubo contornado proximal. Então, lá no tubo contornado proximal, que é esse daqui, ó, ele que vai ser o processo de reabsorção. Então, a gente viu que a cápsula de Bowman com glomérulo, eles que é o inicial do processo de filtração do sangue. Então, depois, o que vai acontecer? O sangue que não foi aqui filtrado, ele vai continuar aqui pelo processo de formação da urina, no tubo contornado proximal. E aí, tudo que não conseguiu, muitas vezes, ser reaproveitado aqui, o capilar peritubular, principalmente pelos processos que a gente vai ter nas células nossas, que vão utilizar essas substâncias, ele vai continuar aqui, e aqui vai ter uma segunda chance de ser reabsorvido. Então, ao passar pelo interior desse segmento, cerca de 100% da glicose é reabsorvida. Então, só para vocês conseguirem compreender melhor, né? Então, a gente vai ter 100% de glicose reabsorvida, 100% de aminoácidos e das proteínas que porventura tenham passados também reabsorvidas, e são reabsorvidos aproximadamente 70% de sódio e de cloreto. Então, o que acaba acontecendo? Então, o que são filtrados, né, do nosso sangue? Lembra que na nossa alimentação, a gente tem uma dieta com carboidratos, proteínas, gorduras, né, vitaminas, e tudo isso daí são substâncias que são úteis para o funcionamento e para a vida humana, né? As nossas células, elas usam essas substâncias, cada uma para uma função, uma finalidade do nosso organismo. Então, os rins, o que eles vão fazer? Quando o sangue chega aqui com essas substâncias, a primeira coisa aqui que o glomérulo vai fazer, ele vai encaminhar, principalmente, glicose, proteínas, aminoácidos, todos aqui, né, para o capilar peritubular, para ele conseguir utilizar essas substâncias da maneira correta aí, pelo funcionamento das células e do nosso organismo. Porém, muitas vezes acaba acontecendo de passar algumas dessas substâncias aqui para serem eliminadas e junto aí com a formação da urina, né, com o filtrado da urina. Porém, aqui no tubo contornado proximal, o que acaba acontecendo? Uma reabsorção. Então, toda a glicose, toda a proteína, todo o aminoácido que acabou passando porventura aqui no glomérulo, na cápsula de Bowman, ele consegue ser reabsorvido, né? Aqui novamente ele vai fazer a reabsorção, ou seja, ele vai encaminhar aqui para o capilar peritubular. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai conseguir reabsorver 100% da glicose, 100% da proteína, 100% dos aminoácidos e também sódio e cloreto. Então, isso daí, com isso, ele vai conseguir fazer o quê? Praticamente reabsorver tudo que muitas vezes acabou passando aqui, porventura, do glomérulo, né, na cápsula de Bowman. E aí não deixa nenhum dessas substâncias que são essenciais aí para o funcionamento do nosso corpo, muitas vezes, ser eliminadas na urina. Então, isso aí é a função do tubo contornado proximal. Porém, o que muitas vezes pode acabar acontecendo? Que a gente vai ver até as pessoas, os alunos que fazem o curso de auxiliar de laboratório clínico, a gente vai se deparar com isso principalmente na parte do exame de urinálise. Então, o que acaba acontecendo? Quando a gente faz ali o exame de urinálise, a gente vai ter análise física e análise química e análise microscópica. Então, na análise, principalmente química, a gente vai ver lá alguns componentes que muitas vezes
acabam tendo resíduos, né, ou traços na urina que não deveriam estar, principalmente como proteínas, glicoses, aminoácidos, né? Então, essas substâncias, elas não deveriam estar presentes na urina. Por quê? Porque a gente viu que aqui no glomérulo, junto com a cápsula de Brown, acontece a filtração dessas substâncias para a utilização do nosso organismo. E no tubo contornado proximal, toda essa substância que porventura acabou passando e sendo encaminhada para eliminar junto com a urina, acontece 100% da reabsorção dessas substâncias, como proteínas, carboidratos, né, que são as glicoses, aminoácidos do nosso organismo. Mas muitas vezes, mesmo assim, tendo 100% da absorção dessas substâncias, acaba muitas vezes acontecendo delas estarem presentes na urina. Então, o que é um indicativo, muitas vezes, isso? Muitas vezes, quando tem a presença, principalmente de glicose, né, traços, né, de glicose bastante presente na urina, pode ser um indicativo, principalmente, de diabetes, né, que a pessoa muitas vezes pode vir a estar com algum problema relacionado, ou muitas vezes está com um pouquinho de glicemia alterada aí na corrente sanguínea, né, o que é o açúcar, né, mas também pode ser relacionado a algum problema renal, né, algum problema que está cometendo aqui o processo de filtração, alguma patologia também pode acontecer, traços de glicose, traços de proteínas, muitas vezes com alguma infecção, pode acontecer de aparecer. Então, tudo isso a gente vê que pode ser relacionado a fator de alguma patologia. Então, aumento de glicemia, principalmente na urina, pode ser um indicativo, principalmente de diabetes. Ou se não, uma outra patologia que pode estar afetando ali o processo de filtração renal, que pode ser tanto aqui nessa parte do glomérulo ou cápsula de Brown, como também aqui nessa segunda parte que acontece a reabsorção dessas substâncias, que é no tubo contornado proximal, que não deveriam daí essas substâncias estarem presentes ali, principalmente na urina, certo? Então, continuando. Então, depois que aqui a gente viu que foi reabsorvido 100% de proteína, 100% de glicose, 100% de aminoácidos, cloreto e sódio, aqui a gente teria que ter a continuação somente do filtrado ali, que vai ser a origem, né, a formação da urina, e não mais essas substâncias como glicoses, proteínas, aminoácidos, certo? Então, depois, o que vai acontecer? Esse filtrado aqui, ele vai continuar até a alça de Henle, que é a outra etapa que também vai acontecer aqui no processo de filtração e formação da urina. Então, na alça de Henle, ela vai se dividir em dois ramos, que a gente chama de ramo descendente e ramo ascendente. Então, no ramo descendente, a alça de Henle vai acontecer o quê? Vai fluir cloreto de sódio, que é sal da parte externa, do exterior, do lado de fora, para o interior da alça, enquanto que a água vai fluir no sentido contrário, no interior para o exterior da alça. Então, o que acaba acontecendo aqui no ramo descendente? Então, no ramo descendente, a gente vê a parte ali, principalmente, de que vai o cloreto de sódio, como isso aí como ele é mais denso, ele tende a fazer, quando a gente coloca o cloreto de sódio do exterior para dentro da alça de Henle, a gente faz com que a água, ela acaba saindo aí para a parte externa da alça, né? Então, toda a água que vai estar dentro da alça de Henle, ela vai acabar saindo. Porque, então, toda vez que entra cloreto de sódio, sai água. Quando sai o cloreto de sódio, daí, no caso, a água, ela tenta migrar para o sentido contrário, né? Então, acaba acontecendo esse processo. Então, a gente vai ver que tanto no ramo descendente, no ramo ascendente, vai acontecer esses dois processos, tanto de reabsorção de água,
como também da parte de eliminação de água, que vai ser esse processo aqui, ó, da parte que vai secreção aqui, né, eliminação, sai água de dentro aqui da alça de N para fora, e aqui acontece a parte de reabsorção, vai entrar água para dentro da alça de Henle. Então, isso aqui acaba controlando o quê? Principalmente a parte do formação da urina. Então, ele que vai aumentar, se a gente faz a reabsorção, aumenta a reabsorção de água, principalmente aqui na alça de Henle, né, aumenta a absorção de água, a gente vai ter um volume de água muito maior aí na urina, né, do filtrado, né, do sistema da urina formada. Então, o que acaba acontecendo? Muitas vezes, quando a pessoa tem algum problema relacionado com hipertensão, o sistema renal, ele é o sistema que está diretamente relacionado com a hipertensão arterial. Muitas vezes as pessoas, elas acabam acreditando que só o sistema circulatório, o coração, que está relacionado com a pressão arterial. Mas não, o sistema renal também está relacionado com a pressão arterial. Ele também faz o controle, né, aí da pressão arterial. Então, muitas vezes, ele vê quando acontece esse processo de oscilação, a pressão ela está um pouquinho mais alta, muitas vezes o sistema renal ele vai tender a fazer com que essa pressão ela tende a diminuir. Então, isso daí está relacionado com a fisiologia do nosso organismo. Então, por isso que a maioria dos medicamentos que são aí utilizados também para a hipertensão, que é para diminuir a pressão arterial, são medicamentos que atuam aí no sistema renal, que são os diuréticos. Os diuréticos nada mais é do que medicamentos que vão atuar aqui, aumentando a reabsorção de água para o filtrado, né, para a formação da urina. E, consequentemente, com isso, eles fazem com que a gente aumente a eliminação aí de líquido e diminua a pressão sanguínea. Outro medicamento que também é utilizado para relação à parte de hipertensão arterial são inibidores da enzima conversora de angiotensina, que também está relacionados ali no sistema renal, que a gente fala que são inibidores da ECA, como captopril, enalapril, e que também vão fazer atuação aí, principalmente, né, no controle da hipertensão através do sistema renal. Então, eles vão bloquear a ação dessas enzimas e, consequentemente, lá no sistema renal, eles vão fazer com que o nosso organismo consiga controlar ali a pressão e diminuindo ela. Tem outros medicamentos que atuam ali de uma maneira mais específica no coração, que a gente chama de beta-bloqueadores. Esses medicamentos daí, eles já são mais específicos ali, vão atuar no receptor beta do coração, ali conseguindo diminuir muitas vezes, né, a frequência ali, a cardíaca, e aí conseguir de alguma forma diminuir a pressão arterial. Mas inibidores, né, da enzima conversora de angiotensina, inibidor da ECA que a gente fala, eles atuam aí no sistema renal, e os diuréticos também, que a gente tem os diuréticos de alça, né, eles também, que são furosemida, outro diurético que são bem conhecidos, hidrocloro de azida. Então, esses medicamentos diuréticos, eles vão fazer nada mais do que aumentar a reabsorção de água para conseguir aumentar o volume ali da urina ser eliminado e, consequentemente, diminuir a pressão arterial. Então, estão vendo como o rim ele tem grande importância, principalmente no sistema renal. Então, quando uma pessoa ela tem está com início, né, ou está com alguma suspeita de hipertensão, o médico normalmente ele vai pedir alguns exames básicos, né, como colesterol, exame como glicemia em jejum, outro exame também que hemograma completo, mas também é importante muitas vezes fazer um exame aí, principalmente da parte do sistema renal, né, da função renal, para ver como que está funcionando aí
Um marcador aí da função renal que é muito utilizado para a gente ver como que o rins estão trabalhando é a creatinina. Então, esse exame aí a gente consegue ver mais ou menos como que está sendo, o rim está funcionando e qual que aí é a porcentagem aí que o rim está trabalhando. Então, ali na alça de Henle, a gente viu, então, que ela vai fazer a reabsorção de água, tanto na parte descendente, né? Então, ele vai absorver e também eliminar a água, né? Então, dependendo aí da medida que vai fluir o cloreto de sódio do lado externo ou para o lado interno, ela vai fazer, daí, no caso, essa parte de eliminar água ou absorver água para dentro aí da alça de Henle. Já continuando, né? Então, aqui vamos fazer um exemplo, continuando. Se ela absorveu mais água ou aqui ela eliminou mais água, esse filtrado ele vai continuar aqui o tubo contornado distal. Então, lá no tubo contornado distal, o que que vai acontecer? Nesse segmento, vai ocorrer constante íons de sódio do interior para o exterior. Então, tal bombeamento se deve a uma bomba que a gente chama de sódio e potássio, que ao mesmo tempo que transporta ativamente sódio do interior para o exterior do tubo, faz o contrário com íons de potássio. Então, ele faz o quê? Da mesma maneira que ele pega e transporta sódio, né, da parte interna para a parte externa, ele faz o contrário com o potássio. Então, é por isso que a gente chama de bomba de sódio e potássio, porque ela troca, né? Então, ela deixa o sódio do interior para o exterior e faz o contrário com o potássio, né? Entra potássio, sai sódio. Ou se não sai sódio, sai potássio, entra sódio. Então, ela fica fazendo esse bombeamento. Na parte do ADH, o ADH ele é um hormônio importante, principalmente para a parte de reabsorção, né? Para aumentar a permeabilidade de água, possibilitando a reabsorção, ou seja, aumentando a quantidade de água que vai ser aqui absorvida no tubo contornado distal. Então, o ADH, ele é um tubo muito importante, principalmente pelo controle hídrico do nosso organismo. Então, quando muitas vezes nós estamos com uma quantidade muito baixa de líquido, de água no nosso organismo, o ADH acaba estimulando a membrana do tubo distal a aumentar a permeabilidade de água, ou seja, aumentar muitas vezes ali ou diminuir a quantidade de água para a gente conseguir reutilizar mais a água no nosso organismo. Então, o ADH que vai controlar o controle hídrico aí do nosso organismo. Então, ele que faz aí, ele aumenta a permeabilidade de água ou diminui. E a água, ela é essencial para o funcionamento do nosso corpo. Então, ele também controla principalmente a sede, né? Que daí, quando a gente sente sede, esse hormônio, ele faz com que a gente consiga aumentar a injeção de líquido no nosso corpo e não fazer com que o nosso corpo fique desidratado. E lembrando que a água também, ela ajuda principalmente na parte aí do controle da pressão sanguínea, né? De estabilidade. Então, a gente viu aqui que no tubo contornado distal, o ADH, ele torna a membrana mais permeável para a reabsorção de água. E aí, o filtrado, ele vai continuar aqui para o tubo colector ou ducto colector, também conhecido. Nesse segmento aqui é onde vai acontecer a reabsorção de cloreto de sódio e com água, como ocorre no tubo contornado distal, que é aqui em cima. Então, da mesma forma que acontece aqui, a gente viu que tem uma bomba de sódio e potássio, né? Que da mesma forma aí que faz a troca aqui, da mesma forma que sai sódio, entra potássio, sai potássio, entra sódio para dentro do tubo, aqui no ducto coletor também vai ter uma reabsorção de cloreto de sódio e água, da mesma forma que ocorre aqui no tubo contornado distal. Então, ele também vai ser responsável por esse papel.
Então, só para a gente relembrar aqui, né, do sistema renal aqui, como que acontece. Então, o sangue, ele chega aqui no glomérulo, na cápsula de Brown, para ser filtrado. Aqui é onde acontece o primeiro processo de filtração, é onde que vai ocorrer a filtração de proteínas, aminoácidos, glicose, que vão ser encaminhados aqui, ó, para os capilares e vão ser reaproveitados pelo nosso organismo para as funções básicas do nosso corpo. Porém, muitas vezes, aqui acaba deixando passar essas substâncias, não são todas que conseguem ser já absorvidas diretamente aqui. Então, muitas vezes acaba algumas proteínas, aminoácidos e glicose acabam passando aqui, e aí vai ter a segunda chance delas serem reabsorvidas no tubo contornado proximal. Então, no tubo contornado proximal é onde acontece 100% da absorção de glicose, proteínas, aminoácidos, cloreto de sódio, água. Então, a gente vê que aqui nesse tubo contornado proximal é onde acontece a reabsorção aqui, para a gente conseguir reabsorver todas essas substâncias que muitas vezes acabou passando aqui no glomérulo, né, no processo inicial da filtração. Eu também falei para vocês que muitas vezes acaba acontecendo, mesmo tendo esse processo de reabsorção, essas substâncias acabarem estando lá na formação da urina, né? Ou seja, na urina em si. E elas não deveriam estar. Então, a urina, a gente não. O que a gente viu lá no começo dos slides? Que a urina ela é formada por 97% de água e 3% que compreende metabólitos tóxicos do nosso organismo, como ureia, ácido úrico, cloreto de sódio, né, que é o sal. Então, são essas substâncias que deveriam aí ser representadas, principalmente pelos metabólitos, né, que não são desejáveis pelo nosso organismo, que são compostos aí da formação da urina. Porém, pode acontecer de, muitas vezes, quando essas substâncias como glicemia, glicose, proteínas, né, principalmente glicose, quando estão em excesso na nossa corrente sanguínea, principalmente em casos de pessoas diabéticas, a pessoa muitas vezes vai ter o quê? Traços de glicose na urina. Então, isso daí é um indício que muitas vezes pode ser que ela esteja com excesso de glicemia, ou seja, de carboidrato, glicose na corrente sanguínea, podendo muitas vezes ser um caso de diabetes. Então, por isso que muitas vezes, não sei se vocês já escutaram o caso que quando a pessoa descobriu que tinha diabetes, ela fazia muitas vezes xixi e olhou no vaso sanguíneo, no vaso sanitário e viu ali que tinha muitas vezes, deixou um pouquinho a urina e viu que tinha formiga ao redor da onde ela fez xixi. Porque a urina ela vai ter o quê? Uma concentração de glicose, né? E isso aí que faz daí muitas vezes aparecer esses traços na urina. Então, não é normal aparecer glicose, proteínas ou aminoácidos na urina, porque essas substâncias, principalmente quando elas estão em excesso, elas não são normais aparecer na urina. Essas substâncias elas têm que ser o que? Utilizadas pelo nosso organismo. Então, elas não deveriam estar presentes na urina. Elas só estão presentes na urina, no caso, principalmente da glicose, por causa que pode ser um excesso, podendo estar ali se referindo a um caso de diabetes, ou muitas vezes algum problema relacionado ao processo de filtração do sangue, uma insuficiência renal aguda, uma insuficiência renal crônica, ou muitas vezes alguma outra patologia que pode ali estar cometendo ali o sistema de filtração renal e que está fazendo com que essas substâncias ali estejam presentes na urina, correto? Então, continuando. Então, depois daqui do tubo contornado proximal, a formação da urina, né? Ela vai continuar até a alça de Henle. Na alça de Henle é onde vai acontecer o processo, onde vai reabsorver água ou muitas vezes tirar a água aqui de dentro do tubo, né? Aqui do processo onde está formando a urina. Então, pode aumentar a quantidade de água que está aqui dentro da formação da urina, do filtrado, como também tirar a água aqui do filtrado.
Então, aqui na alça de Henle, a gente vê alguns diuréticos que muitas vezes podem atuar, né, que a gente chama que são diuréticos de alça. Um diurético de alça conhecido é a furosemida. Então, ele faz o quê? Ele consegue aumentar, qual que é a finalidade do diurético? Aumentar principalmente a quantidade de líquido ali na formação da urina. Então, a pessoa vai conseguir aumentar a parte principalmente de líquidos eliminados. Aí, aqui na parte do tubo, continuando, na parte do tubo contornado distal, é aonde a gente vai ver que vai acontecer a parte da bomba de sódio e potássio, que é onde vai fluir sódio do lado de dentro para fora e potássio do lado de fora para dentro. Então, eles fazem uma troca aí e que aí consegue muitas vezes fazer com que absorva um pouquinho mais de água ou muitas vezes diminui a absorção. Outra coisa também, aqui está presente o ADH, que é um hormônio que aumenta principalmente a permeabilidade de água na membrana, permitindo com que absorva mais água esse tubo. Por fim, vai ter o tubo ou ducto colector, que ele também faz um processo de reabsorção de água, muito parecido com o tubo contornado distal. Correto? Então, aqui a gente viu os componentes da urina, com que eu fiz a explicação para vocês. Então, as duas suprarrenais, os dois rins, os dois ureteres, as veias e artérias que estão interligadas, que é o sistema renal, a bexiga, que é o reservatório que vai armazenar a urina, e a uretra, que depois de armazenado, esse processo que nós vimos aí da parte de filtração da urina, ela vai acontecer aonde? Ela vai acontecer aqui dentro, né, pelos néfrons. Aquilo ali é um néfron aumentado, que a gente viu aquelas passagens, né, do glomérulo, dos tubos. Depois que acontece ali do ducto conector, que é o último, ele vai encaminhar aqui através dos ureteres a urina formada e ela vai ser armazenada aqui na bexiga. E depois de armazenada aqui na bexiga, quando ela está cheia, ela vai ser eliminada aqui através da uretra. Então, esse daí, ele acaba sendo um processo normal aí de formação da nossa urina. Agora, a gente vai ver uma das principais patologias do sistema urinário que acometem aí as pessoas, tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino. Então, pessoal, continuando, né, a parte da nossa aula aí do sistema renal, as principais patologias. Então, nós vimos aí como que é a parte anatomia, fisiologia, qual que é a principal função do sistema renal, os componentes aí que são responsáveis pelo processo de filtração do rim, como que acontece a parte aí de formação da urina, quais são os componentes principais aí que são reabsorvidos no processo de filtração do sangue, como aminoácidos, proteínas, glicose, cloreto de sódio, água, e também as substâncias que são metabólicos, que não são interessantes para o nosso organismo, que tem que ser eliminados aí junto com a urina, e que são originados muitas vezes pelo processo de formação da urina, como ureia, ácido úrico, também cloreto de sódio, que são os 3% aí que corresponde da formação da urina. Agora a gente vai ver as principais patologias aí que acometem o sistema urinário. Então eu vou falar da mais comum, que acomete principalmente o trato urinário inferior aí, o que é o trato urinário inferior? A bexiga e a uretra, né, que é o inicial ali. O trato urinário superior é a parte dos rins ali, que acometem o processo de filtração. Porém, lembrando que muitas vezes uma infecção urinária que não é tratada, ela pode estar inicialmente ali no trato urinário inferior, mas ela pode migrar essa infecção aí para o trato urinário ali superior, certo? Dependendo da gravidade aí dessa infecção. Então, nós vamos ver aqui, né, voltando para o slides, da parte de anatomia e fisiologia. Então, a gente vê aqui os dois rins, que compreendem o sistema urinário,
as glândulas suprarrenais, os 2 ureteres, que é os que vão conduzir a urina formada pelos rins até a bexiga, onde ela vai ser eliminada aqui pela uretra, que é pelo canal. O canal da uretra, que eu falei para vocês, devido à anatomia masculina e feminina ser diferente, a mulher, ela tem ali muito próximo, né, o canal da uretra, como ele é muito estreito, e ele é muito próximo à bexiga. Então, isso daí, muitas vezes, a anatomia feminina acaba favorecendo aí infecções urinárias, principalmente no trato urinário inferior, que compreende aqui a bexiga e a uretra. Porém, isso não impede dos homens também ter infecções urinárias aí do trato urinário inferior. Mas é mais difícil os homens devido ao canal da uretra aí ser compreendido no canal peniano e acaba tendo uma distância aí um pouquinho maior da bexiga. E também o homem ele vai ter o orifício da uretra e o orifício do ânus, né? A mulher, ela já tem os orifícios muito próximos, né? A uretra, o orifício ali do canal da vagina e também do ânus. Então, como eles estão muito próximos ali, isso também é devido, muitas vezes, uma má higiene, também devido a uma vida sexualmente ativa, muitas vezes, acabam influenciando também ao indício aí de ter mais infecções urinárias, principalmente no trato urinário inferior. Mas não significa que isso é uma regra, correto? Mas as mulheres acabam sendo mais acometidas por infecções urinárias no trato urinário inferior. Então, a gente vai ver aqui os principais sintomas, né? Principalmente da infecção urinária. Então, dor, ardência e urgência para urinar. Então, é muito comum aí, muitas vezes, quando a pessoa ela tá com infecção, principalmente no trato urinário, ela, quando ela vai urinar, ela tem uma leve ardência, né, que é uma dorzinha, e ela acaba tendo aquela urgência para urinar, mas na hora que ela chega para fazer xixi, muitas vezes ela tá ali, não tem nada, só pinga, né? Não tem uma quantidade ali de urina formada. Só dá a sensação que parece estar com a bexiga cheia, mas na realidade não está. Isso aí são sintomas, principalmente de infecção urinária. Muitas vezes pode até acontecer a presença de sangue, né? Na hora que ela vai se limpar ali, depois que ela tentou urinar. O volume urinário, então, se torna pequeno e frequente, porque essa urgência para urinar, a pessoa, o que acontece? Ela sente aquela sensação que ela está com a bexiga cheia, ela vai no banheiro uma frequência mais constante, porque essa sensação, ela acaba sendo repetida, né? Ela acaba sendo constante. Então, ela vai mais vezes ao banheiro e, consequentemente, ela tem um volume urinário menor. Então, ela não tem um volume urinário aí que ela não espera formar, né? A bexiga fica cheia aí para ela fazer xixi, porque normalmente o que acaba acontecendo? Ela, devido a esse sintoma que ela tem de urgência para urinar, na hora que ela vai lá fazer xixi, muitas vezes ela vai achar que ela tá com a bexiga cheia, mas ela não tá. Então, aí vai ter dor e ardência na hora que ela for fazer esse xixi. A urina, ela ou ele, né? A urina, ela é turva. O que é uma urina turva? Uma urina que ela não é clarinha, né? Não é translúcida, ela acaba sendo turva. Pode ser mal cheirosa, ou seja, a urina ela tem aquele cheiro característico dela. Porém, ela, quando muitas vezes tem uma infecção urinária, que pode muitas vezes ser relacionado também por fatores de bactérias ou qualquer outro micro-organismo, e aí pode vir com um mau cheiro na hora que você for urinar. E também sangue no final da micção, isso daí também é um sintoma. Nos casos em que a infecção atingiu os rins, ou seja, quando a infecção atingiu o trato urinário superior, acaba muitas vezes surgindo casos de febre, dor lombar e calafrios, né? Então, aí também o que eu falei para vocês, nem sempre uma infecção urinária no trato urinário inferior pode, muitas vezes, quando não tratada, ela pode também atingir os rins, que é o trato urinário superior. E aí pode dar febre, dor lombar e calafrios. Então, toda vez que vocês sentirem, né, ou verem pessoas, sempre aconselhar a procurar
a ajuda de um profissional, porque esses sintomas são frequentes aí, principalmente de infecção urinária. Outra coisa também para prevenir. Como que prevenimos infecções urinárias? Uma higiene adequada, né? Se limpar da maneira correta, toda vez que ir ao banheiro, ter uma frequência aí de urinar correta. Muitas vezes tem pessoas que ficam muito tempo sem ir ao banheiro, então fica segurando muito tempo a urina ali na bexiga. Então, urina mais do que 3, 4 horas na bexiga. Isso daí, o que acontece? Como a urina ela é um formato, um filtrado ali que tem metabólitos que são resíduos aí do processo de filtração da urina, quando ela fica muito tempo ali guardada, né, armazenada no reservatório que é a bexiga, isso aí tende a favorecer infecções urinárias, porque como o canal, principalmente nas mulheres, porque como o canal da urina ali, da bexiga, é muito próximo da uretra, então quando a pessoa segura muito tempo a urina, ela tende muitas vezes a causar um processo de infecção urinária, principalmente no trato urinário inferior. Mas isso vale tanto para as mulheres quanto para os homens. Então, prevenção, higiene adequada, né, dos órgãos genitais, evitar de ficar muito tempo sem urinar. Então, deu vontade de urinar, ir ao banheiro, não ficar muito tempo segurando a urina, porque isso daí também influencia em infecções urinárias, certo? Outro problema que é comum aí, que é pedras no rins ou cálculos renais, né? Os cálculos renais, eles acabam afetando o trato urinário superior. Então, ele atinge os rins, né? Então, o que acaba acontecendo? A pedra, né, ela pode muitas vezes ser formada por diversos fatores, né? Muitas vezes alguns cristais em excesso produzidos do próprio organismo da pessoa, muitas vezes pela alimentação. Então, tem várias origens daí que podem, muitas vezes, dar o desenvolvimento dessa pedra ou desse cálculo renal. Então, ele pode afetar tanto os rins, quanto também, dependendo da localização da pedra ali, né, do cálculo, pode muitas vezes estar no canal urinário, né, então pode estar próximo, muitas vezes, a outros locais ali do aparelho urinário, não provavelmente ali no trato urinário superior, que é no sistema renal ali, superior, compreendido pelos rins. Então, quais são os principais sintomas? Febre, dor, muitas vezes nas costas, calafrios, né, e uma cólica constante. Então, esses são os sintomas, muitas vezes pode apresentar infecções urinárias, dependendo do local onde está o cálculo, sangue também na urina. Então, sempre quando tiver algum desses sintomas, é bom muitas vezes procurar a ajuda de um especialista para também fazer investigação. Outra doença que acomete principalmente os rins, que eu até comentei com vocês durante os slides, são insuficiências renais aguda e insuficiência renal crônica. Na insuficiência renal aguda, é quando o sistema renal, aquele processo de filtração renal, ele está comprometido muitas vezes, ou devido a alguma patologia, ou muitas vezes devido a alguma circunstância que está impedindo que o rim consiga aí fazer o processo normal dele de filtração, mas que pode nem sempre progredir com uma insuficiência renal crônica. Então, a pessoa ela pode vir a melhorar ali o quadro ali de filtração renal e voltar os seus rins a trabalhar normalmente. Já numa insuficiência renal crônica é quando os rins estão migrando o quê? Para quando eles estão funcionando muito pouco e o processo de filtração renal futuramente, ou muitas vezes já momentaneamente, vai necessitar de, muitas vezes, um processo de filtração artificial. Qual que é o processo de filtração artificial que nós utilizamos hoje? A hemodiálise. Então, a hemodiálise é um processo de filtração que é utilizada hoje para substituir aí o processo de filtração renal. O processo de hemodiálise é o mais comum, né, o utilizado. Também tem a diálise peritoneal, que é um outro tipo de processo de filtração aí, que acaba substituindo o processo de filtração renal.
Então, tem a hemodiálise, que é o mais comum, e também tem a diálise peritoneal, que é um outro processo também de filtração do sangue. Os dois processos são muito úteis e os dois conseguem ter a mesma eficácia aí no processo de filtração. Então, todas as pessoas aí que têm muitas vezes algumas doenças que acabam acometendo o sistema renal, sempre fazer exames periódicos aí para estar analisando a sua função renal. Então, quais são os principais exames que a gente vê a função renal? Exame de creatinina, exame de ureia, exame de ácido úrico, exame de urina, né, tipo 1, urina 24 horas. Então, são exames aí que conseguem ver como que está funcionando ali os seus rins. Pessoas, muitas vezes, que têm outros tipos de doenças, também podem vir a ter problemas de insuficiência renal crônica ou aguda futuramente, caso elas não tratarem essas doenças. Um exemplo comum é o diabetes. Então, o diabetes, pacientes com insuficiência renal crônicas, é muito comum terem diabetes e devido ao quadro de diabetes, muitas vezes, ter progredido ou muitas vezes ter comprometido ali o sistema de filtração renal, acometeu que a pessoa vinha futuramente ter uma insuficiência renal crônica. Então, o sistema renal, nós temos que entender que ele é o nosso segundo coração. Então, ele que é responsável pelo processo de filtração do nosso sangue e ele também que é responsável pelo processo de eliminação de metabólitos tóxicos do nosso organismo. Então, a única maneira que a gente consegue eliminar esses metabólitos, né, quando o rim ele para ou quando ele está com uma concentração muito baixa de filtração, ele não consegue fazer essa eliminação de ácido úrico, ureia, ou se não, sódio, né? Então, todas essas substâncias em excesso na corrente sanguínea, elas podem causar muito mal, pode causar problemas circulatórios, problemas neurológicos, demência, problemas cardíacos, e pode vir a causar um óbito na pessoa, caso ela não venha aí fazer o processo principalmente de hemodiálise ou diálise peritoneal. Então, por isso que os rins, eles são muito importantes aí no processo aí do nosso organismo. Então, tem que sempre acompanhar como que eles estão funcionando. E eles também são responsáveis, principalmente pela parte de controle da pressão arterial. Então, pessoas muitas vezes que já são hipertensas, normalmente também fazem exames para verem como que está aí a parte de funcionamento dos seus rins, porque eles estão relacionados também com a parte da pressão arterial da pessoa, eles controlam, e aí a maioria dos medicamentos que são utilizados no controle da hipertensão são medicamentos que atuam ali, que a gente viu na parte ali do sistema, principalmente ali da alça, né, os diuréticos, pode ser os diuréticos diazídicos, os diuréticos de alça, são responsáveis por aumentar o volume de água na eliminação da urina. Então, eles também acabam afetando ali, né, atuando ali no processo de filtração, né, filtração não, principalmente no processo de formação da urina, porque os rins, eles acabam controlando a hipertensão. Então, o rim sempre ficarem observando aí, principalmente qualquer alteração, igual eu falei para vocês, o exame de urinálise, quando ele aparece presenças aí de substâncias que não deveriam estar aí presentes na urina, tem que sempre procurar ali a ajuda de um especialista para analisar corretamente esses exames e ver que muitas vezes pode ser alguma infecção urinária, pode ser muitas vezes algum outro problema, alguma outra patologia que muitas vezes está causando o aparecimento aí dessas substâncias que muitas vezes deveriam ter sido reabsorvidas pelo nosso organismo e estão ali presentes na urina, certo? Então, pessoal, por hoje daí é só. Eu vou mandar para vocês aí no grupo uma atividade para vocês fazer dessa aula que nós tivemos hoje do sistema urinário. E aí vocês podem me entregar tanto por e-mail quanto pelo WhatsApp. E qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição aí e podem me mandar mensagem ou e-mail.
Muito obrigado, boa semana a todos e até semana que vem.